Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir a Deus, ao Divino Espírito Santo, que nos ilumine, nos ajudem, para que possamos fazer um vídeo, de acordo com aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, para a edificação da igreja, a salvação das almas e a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Virgem Santíssima, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Nossa Senhora. Então, vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, o meu recadinho de sempre. Você já se inscreveu no nosso canal? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tá? Compartilhe os nossos vídeos, por favor, tá? Um canal de Escola Teológica Católica, de graça pela internet, que aborda toda a doutrina católica, tá? Se você quiser colocar aí nos comentários algum vídeo, algum tema para mim abordar, a gente aborda qualquer tema sobre a fé católica, ok? Fiel ao magistério da igreja, tá, gente? Você jamais vai me ouvir aqui eu dar uma opinião pessoal. Eu não estou aqui para dar a minha opinião, mas a opinião da igreja, tá? Que tem 2000 anos, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, eu quero... qual é o nosso tema de hoje? Já há muito tempo eu gostaria de fazer um vídeo sobre isso. Sobre qual é o título do nosso tema de hoje. Todas as religiões são boas? Por que eu sempre quis fazer um vídeo sobre isso? Porque a gente ouve muito as pessoas dizerem, não é? O importante, não é fazer o bem, né? Todas as religiões fazem o bem, não é? Deus é um só, não é? Todas as religiões são boas porque todas elas levam a Deus, não é verdade? Deus é bonzinho, então todas as religiões levam a Deus, não é? Deus é um só, então todas as religiões são boas, tá? Será? Será que é verdade essa afirmação? Mas antes, eu quero colocar alguns pontos aqui, tá? Primeiro, quem me conhece sabe, o nosso objetivo aqui no canal não é arrumar confusão, não é arrumar briga com ninguém. Eu já sempre deixei bem claro isso nos meus vídeos, tá? Qual é o nosso objetivo aqui? É esclarecer para o povo católico cristão, tá, as diferenças de doutrina. A nossa questão aqui, gente, não é pessoa, não é atacar pessoas. Pessoas boas e pessoas más existem em todas as religiões, inclusive no cristianismo.
Lembra que Jesus contou a parábola do joio e do trigo? Dentro da própria Igreja Católica tem pessoas boas e pessoas más. Tem o joio e tem o trigo. Houveram papas bons, mas houveram papas ruins. Houveram bispos bons, mas houveram bispos ruins. Houveram padres bons e padres ruins, diáconos e leigos. E hoje é a mesma coisa. Não é? A igreja não tem só padres bons, só pessoas boas. Também, tanto que... por que muita gente se decepciona com a igreja? Por quê? Por causa dos erros humanos que tem na igreja e tem nas outras religiões. Então, primeira coisa que eu quero explicar para você entender. Eu não vou falar aqui de pessoas, não. Jamais vou atacar pessoas, até porque Jesus disse, não julgueis para não serem julgados. Nós cristãos não podemos julgar ninguém. Nós não estamos aqui para julgar pessoas, não. Jamais. Nós estamos aqui para colocar doutrina. O que nos interessa aqui, gente, é explicar a doutrina. Aonde que as outras religiões ferem a nossa doutrina cristã católica. Entendeu? Agora, você não é obrigado a concordar comigo. Se você é de outra religião, se você é feliz nela, amém, aleluia. Não vamos brigar por isso. Eu estou colocando aqui para os católicos, que são católicos, nascem na igreja católica e abandonam a igreja para outra religião. Os meus vídeos é para essas pessoas. E para aqueles católicos que estão dentro da igreja, para que não saiam da igreja, para que não saiam da religião. Tá? Então, os meus vídeos aqui não é para outras religiões, né? Para quem é de outra religião e é feliz lá. Se você é de outra religião, nasceu nessa religião e você é feliz, meu vídeo não é para você. A minha preocupação é com os católicos, aqueles que estão na igreja e aqueles que deixaram a igreja. Esses eu tenho preocupação. A minha preocupação é com essas pessoas. Aquelas que nasceram católicas, receberam uma formação, foram batizadas, crismadas, fizeram a primeira comunhão e abandonaram a igreja. É essas pessoas que eu tenho... os meus vídeos são para essas pessoas. Explicar para essas pessoas qual é o significado da religião de uma forma geral. Entendeu? Porque, infelizmente, eu vejo muita gente falar. Né? Todas as religiões são boas, todas elas levam a Deus, e não é verdade. Para nós isso não é verdade. Nós respeitamos todas as religiões. Tanto, outra coisa que eu quero falar, a igreja respeita tantas religiões que ela hoje tem um diálogo, coisa que não acontecia antigamente. Não é? Todos nós sabemos as guerras que já houveram sobre religião, até dentro do próprio cristianismo. Eu já expliquei aqui as guerras que já houve entre católicos e protestantes, por exemplo. Quando começou o protestantismo, houveram guerras que derramaram muito sangue. Hoje não. Hoje a igreja quer um diálogo, um ecumenismo. Outra coisa que eu tenho que explicar para você entender. Tá? Hoje a igreja tem um ecumenismo e a igreja tem um diálogo religioso. Tá? O que é ecumenismo e o que é diálogo religioso? Eu preciso explicar para você entender. Tá? O ecumenismo é com as outras denominações cristãs que não são católicas. Por exemplo, os protestantes, os ortodoxos e todos aqueles que são cristãos, ou seja, acreditam em Jesus Cristo como Deus. Então, essas denominações, a igreja busca um ecumenismo, ou seja, unir. Sabe que é difícil? Com certeza, é muito difícil. Não é fácil unir. Claro que não é. Porque nós temos divergências doutrinárias. Eu vou começar, por exemplo, com os ortodoxos, que são mais... tem um diálogo, a igreja tem um ecumenismo mais forte com os ortodoxos. Por quê?
porque eles são católicos, mas eles não obedecem o Papa. Tá? Então, a igreja já tem o Papa João Paulo II, Bento XVI e até o Papa Francisco tentaram unir católicos e ortodoxos, ainda não conseguiu, mas tem uma aproximação mais forte. Porque os ortodoxos romperam com a Igreja Católica no ano 1054. O patriarca de Constantinopla brigou com o Papa da época, Miguel Celulário, e, vamos dizer assim, rompeu Roma com Constantinopla. Então, os ortodoxos é a Igreja Católica Oriental, tá? E nós somos a Igreja Católica Apostólica Romana Ocidental, que tem o Papa como chefe, sucessor de Pedro, entendeu? Eles são católicos, mas não obedecem ao Papa, os ortodoxos. Então a igreja sempre tentou uma união com eles, até agora não conseguiu, entendeu? E tem os protestantes, que é muito mais complicado, porque a nossa divergência é muito maior, doutrinária, não estou falando de pessoas, estou falando de doutrina. Eu fiz aí já vídeo sobre a reforma protestante, e nós sabemos aí, né, que nós temos muita divergência doutrinária entre católicos e protestantes, mas mesmo assim a igreja tem tenta fazer um diálogo com aquelas igrejas mais históricas, os batistas, os metodistas, os presbiterianos, que são mais abertos ao diálogo e que estudam mais a doutrina. Agora, infelizmente, tem alguns que não tem como dialogar. Esse povo aí da Universal, do Valdemiro, isso aí não tem como, entendeu? Aí não tem como. Agora, aqueles que aceitam conversar, dialogar, a igreja tenta o diálogo. Tanto que no velório do Papa João Paulo II estavam lá vários protestantes. Inclusive o presidente dos Estados Unidos da época, o George Bush, que era protestante. Então, gente, a igreja tenta essa conversa com os cristãos que não são católicos, tá? Isso é ecumenismo. Por quê? Jesus disse: haverá um só rebanho e um só pastor. E foram eles que saíram, não foi nós que saímos. Então, eles que têm que voltar. A igreja ensina isso. Tem que ter um diálogo, uma conversa, mas a igreja não abre mão de nada da doutrina. Por quê? Porque foram eles que saíram. A igreja católica, gente, está aí há 2000 anos, né? Em termos de doutrina, ela nunca mudou e nunca vai mudar. Ela não vai mudar, não adianta. Entendeu? Agora, Jesus diz que haverá um só rebanho e um só pastor. Então a igreja tem que buscar isso. Tá? Agora, com aqueles que não são católicos, que não são cristãos, aí já não é ecumenismo, porque não acredita em Jesus Cristo como Deus. Então aí a diferença já é muito maior. Entenderam? Aí é o judaísmo, aí é o islamismo, é o budismo, é o espiritismo e todas as outras religiões, que são milhões, milhares de religiões. Aí a igreja aí já não é um ecumenismo, aí já é um diálogo religioso. Tanto que o Papa já foi para conversar com judeus. Por que o Papa vai lá no Muro das Lamentações? Para conversar com judeus. O Papa vai lá na mesquita muçulmana. Para quê? Para conversar com os muçulmanos, aqueles que são abertos ao diálogo. Não é esses malucos aí que derruba torre, incendeia igreja. Não é com esses. É aqueles que, né, é a mesma coisa dos ortodoxos, dos protestantes, aqueles que abrem para o diálogo. Papa Francisco, gente, já está cansado aí de propor aí um diálogo, uma conversa com as religiões. Inclusive, por que o Papa Francisco é chamado de anticristo? Porque ele tenta um diálogo, ele não tá dizendo que todas as religiões, né, são maravilhosas, que tudo está certo, não. O que o Papa está tentando fazer, gente? Conversar, dialogar. Jesus não tentou fazer isso? Não? Jesus não fez isso? O que Jesus mais pediu para os seus discípulos? Amor, paz, e por causa disso, inclusive, mataram Jesus por causa disso.
Agora, porque o Papa quer conversar, porque o Papa ama até aqueles que não são católicos, o Papa é anticristo. Não, gente, o Papa não está dizendo que tudo isso, que está certo a religião A, a religião B. Gente, o Papa quer acolher pessoas. Gente, vamos entender uma coisa. Uma coisa é o pecado, outra coisa é o pecador, é diferente. Lembra quando Jesus pegou aquela mulher em adultério? Queriam o quê? Matar a mulher. Jesus não deixou. Então, mas aí o que Jesus falou para ela? Vai e não peques mais. Olha aí. Então Jesus amava, acolhia a pessoa. Por isso que eu falei que nós não estamos falando de pessoas. Você tem que acolher a todos. Independente da religião, gente. Na sua família, tem gente de tudo quanto é jeito. Na minha família tem. Na minha família, eu sou católico apostólico romano. Eu já falei aqui e volto a dizer. A minha família toda pode virar para qualquer religião. O problema é deles. Eu jamais vou mudar de religião. Eu. Estou falando de mim. Agora, eu tenho gente na minha família que é protestante, que é espírita, que é ateu. E por causa disso, eu vou abandonar minha família? Gente, isso aí Jesus não ensinou, não. Isso não é cristianismo, não. Eu tenho que amar a todos. Agora, na hora de cultuar a Deus, cada um vai para o seu lugar. Quem é espírita vai para o seu lugar, quem é protestante vai para o seu lugar, quem é judeu vai para o seu lugar. Na hora de cultuar a Deus, aí não pode misturar. Eu já estou cansado de falar isso aqui. Agora, pessoa, gente, nós temos que amar a todos. Tem gente que não entende isso. Depois muda de religião e começa a abandonar a família, né? Abandona todo mundo por causa da religião. Que amor é esse? É isso que Jesus prega? Jesus está pregando isso? Esse é o perigo de você ir para essas seitas aí. Primeira coisa que a pessoa faz é se afastar. Eu estou falando porque acontece na minha família. Pessoas mudam de religião e já não conversa mais com você, já não vai mais na sua casa. Gente, eu sou a pessoa mais discriminada, sou eu, porque eu sou católico, porque tem imagem na minha casa. Tem gente que não vem na minha casa. Gente, eu não estou mandando ninguém ser católico, não. Jamais eu vou obrigar alguém a ser católico. Gente, entenda uma coisa. Religião se propõe, mas não se impõe religião para ninguém. Ninguém pode ser católico na marra. Assim como eu não aceito que ninguém tente me mudar, eu não quero mudar ninguém. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas ninguém é obrigado a nada. Nós temos liberdade, nós temos livre-arbítrio. Quem vai escolher a religião é você. Nem Deus e nem o diabo vai te obrigar a ser católico ou de outra religião, não. Agora, por que a pessoa às vezes some, muda de uma religião e some da sua casa só porque não professa a mesma fé que você? Que é isso? E o amor fica onde? Então você não considera a pessoa só porque eu sou de outra religião? Não, gente, não importa, a pessoa pode ser. Eu jamais vou discriminar uma pessoa porque ela é de outra religião. Não. Podemos até conversar, sentar para conversar, não tem problema nenhum. Eu não aceito é conversar com aquela pessoa que fica te atacando. Aquela pessoa maldosa que fica te atacando. Agora, se for para uma conversa sadia, não tem problema nenhum. Você sentar. Quantas vezes eu sentei para conversar com pessoas de outras religiões, amigos meus que são de outras religiões. Eu tenho vários amigos que são de outras religiões. Quantas vezes? Agora, quando começa a atacar, aí eu falo, não. Então, se começa, vamos conversar daquilo que a gente concorda. Aquilo que a gente não concorda, deixa para lá. Tem gente que briga por causa de religião, tem gente que mata por causa de religião. Gente, que é isso? Não é isso que o cristianismo prega, não. No começo do cristianismo, sabe como é que diferenciava os cristãos de outras religiões? Pelo amor. Os primeiros cristãos escreviam para os imperadores romanos falando para eles, não adianta vocês matar os cristãos. Não adianta. Olha como eles se amam. Dá uma vida por Cristo e pela sua fé. Olha como é que eles se amam uns aos outros. É só você ver os primeiros cristãos, você vê como é que era a vida deles. Morriam por causa da religião, mas também amavam até o fim, e até o fim pelo amor. Amor a Deus e amor ao próximo.
Entenderam? Quem não entender isso, gente, não entendeu o que é o cristianismo. O que diferencia o cristianismo das outras religiões é o amor. Qual é a carteirinha de identidade do cristão? Pelo menos deveria ser, não é? A gente sabe que hoje não é assim, mas deveria ser amor. Leia lá no Evangelho de São João, no capítulo 15, Jesus vai dizer isso. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como Cristo nos amou. O que São Paulo diz lá na carta aos Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios 13? Eu posso fazer tudo, inclusive para Deus. Se não tiver amor, não adianta nada. Meu amigo, aquilo que você não conseguir fazer por amor, esquece. Não adianta. Qual é a única coisa que não vai acabar lá no céu? É o amor. Lá no céu não precisa de fé, não precisa de esperança, não precisa de nada disso. Só precisa de quê? A única coisa que não vai acabar no céu é o amor. Entenderam? Então o que diferencia o cristianismo das outras religiões é o amor. Agora, veja, esse negócio de que todas as religiões são boas, todas as religiões levam a Deus, não é verdade. Não é. Primeira coisa, aí por isso que eu estou falando, não estou falando de pessoas, estou falando de doutrina. Tá? Aonde que nós temos que entender que as doutrinas são diferentes. Primeiro, qual é o significado da palavra religião? Religar com quem? Com Deus. Agora, antes de ensinar o contexto e o significado da religião, tem também uma outra coisa também. Tá? A religião é importantíssima. Tá? Tem uma filosofia falsa que ronda aí, onde as pessoas também dizem assim: eu não tenho religião. Mentira. Todo ser humano possui uma religião, a menos que ele seja ateu. Se ele for ateu ou agnóstico, né? Aí beleza. Agora, se ele não é ateu nem agnóstico é aquele que diz que ninguém prova Deus, né? Esse é o agnóstico. É o ateísmo, né? Vamos dizer assim. Se Deus existe ou não existe, a pessoa não sabe porque não pode ser provado. Só acredita naquilo que pode ser provado pela ciência, né? Isso é o agnóstico, tá? Então, se você não é ateu nem agnóstico, você tem uma religião. Mas as pessoas falam isso para quê? Com medo de serem criticadas. Tá? Eu não tenho medo nenhum. Eu sou cristão católico. Qual é a minha religião? Cristão, porque eu professo cristianismo, creio em Jesus Cristo, mas eu sou cristão católico. Por quê? Porque existe cristão evangélico, existe cristão ortodoxo, porque o cristianismo, gente, ele tem várias vertentes, como tem também as outras religiões. Então eu não posso ser hipócrita, falar que eu não tenho religião. Eu tenho religião, sim, senhor. Porque eu já vi gente aí na televisão, esses falsos profetas falando, né? Quando vierem te perguntar, você fala que não tem religião, tá? Mas professa uma religião, claro que tem. Claro, todo mundo tem uma religião. Todo mundo tem. Então, gente, são táticas do inimigo para te enganar. Ok? Então, não acredite nesses falsos profetas aí que ficam dizendo na televisão que não tem religião. Claro que tem. Por quê? Religião é você religar. Religar com quem? Com Deus. Entendeu? Outra coisa falsa. Jesus não tinha religião. Tinha. Jesus tinha uma religião, sim, senhor. Jesus nasceu dentro do judaísmo. Jesus era judeu. Nossa Senhora era judia, os apóstolos eram judeus. É só você ver na Bíblia. Jesus foi circuncidado, apresentado no templo, frequentava a sinagoga. Ele falou: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Ele falou. Jesus era judeu, sim, senhor. São José era judeu, os apóstolos, Nossa Senhora, todos eram judeus. Nasceram dentro do judaísmo, na prática judaica.
Então como é que Jesus... É outra mentira. Jesus não tinha religião, Jesus pregou o amor. Com certeza, Jesus pregou o amor, mas ele tinha religião, sim senhor. Isso aí, gente, isso é tudo enganação, para te enganar. Por isso que eu tô aqui colocando tudo aqui para você entender como que as pessoas hoje falam mentiras na internet, para você não acreditar. Jesus nasceu dentro de uma religião, sim senhor. Jesus nasceu dentro do judaísmo, só que ele rompeu com essa religião. Aí ele fundou o quê? O cristianismo, que vem de Cristo. Cristão vem de quê? Cristo. Entendeu? O que quer dizer cristão? É você ser um seguidor de Jesus Cristo. Então Jesus rompeu com o judaísmo e fundou o cristianismo. É uma pessoa. Jesus Cristo é uma pessoa, não é um livro, não é uma energia, não é nada disso. É uma pessoa que é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Entendeu? Então todos aqueles que são cristãos seguem Jesus Cristo. Aí agora, dentro do cristianismo, tem várias vertentes. Tem o catolicismo, né? Tem o protestantismo, tem a igreja ortodoxa, aí tem várias denominações. Mas qual é a religião? Cristã. Cristianismo, vem de Cristo. Então não acredite nessa mentira de que Jesus Cristo não tinha uma religião, que ele não fundou uma religião. Fundou, sim senhor. Ele era judeu, rompeu com o judaísmo e fundou o cristianismo. Entendeu? Então, você que é católico, não acredite nessa mentira que falam na televisão, na internet, de que você não tem... Fale, eu sou cristão católico. Por quê? Por que eu estou falando que eu sou cristão católico? Porque eu não posso falar que eu sou só cristão. Porque cristão tem várias vertentes. Se eu falar que eu sou só cristão, vai ficar vago. Eu não sou só cristão, eu sou cristão católico. Quem é protestante é cristão protestante. Quem é ortodoxo é cristão ortodoxo. Então, gente, eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu posso ter todos os defeitos do mundo. Eu tenho muitos defeitos, mas se tem uma coisa que eu não sou, é mentiroso. Porque Jesus diz, o pai da mentira é o demônio. Eu não estou aqui para te enganar. Por isso que eu estou sendo sincero para você. Eu sou católico, cristão católico. Para diferenciar dos meus irmãos protestantes, ortodoxos, que são de outra vertente. São cristãos? Sim, mas não fazem parte da mesma doutrina que eu. Entendeu? Eu sou cristão católico, graças a Deus. E nessa religião eu quero morrer, eu vivo, nasci, quero viver e quero morrer. Respeitando todas as outras. Entenderam? Então, primeira coisa, religião quer dizer religar. Religar com quem? Com Deus. Então todo mundo tem uma religião. Até os filósofos, né? Se eu não me engano, eu não sei agora se é o Aristóteles ou se é o Platão, não é? Todo homem é um ser religioso. O homem, o ser humano, homem e mulher, já está na natureza dele ser religioso, buscar uma divindade, seja ela qual for, um Deus. É a questão das religiões. O que as religiões buscam? Um encontro, uma conversa com a divindade. Aí são as maneiras de prestar culto à divindade. Por isso que não pode misturar. Porque cada uma crê de uma forma. Respeitamos cada uma, mas misturar não pode. Dialogar é uma coisa, misturar é outra. Por isso que não pode haver o sincretismo religioso, que eu critico tanto aqui. Eu sou católico, já acabei de falar, mas tem uma coisa que me incomoda muito, o sincretismo entre os católicos e, por exemplo, os que professam lá a Umbanda, o Candomblé, lá na Bahia, por exemplo. Não estou falando contra a Bahia nem nada disso. Estou falando do sincretismo que eu não concordo. Espírita é uma coisa, Umbanda, Candomblé é uma coisa, catolicismo é outra. Não podemos misturar. Não, tá errado. Isso aí é sincretismo, tá errado. Entendeu? Então, gente, religião é religar com Deus. Agora, cada uma presta o seu culto a Deus da sua forma. Entenderam? Então, vamos lá. Por que não é verdade que todas as religiões são boas? Por que não? Porque, primeira coisa que a gente tem que entender,
Qual é o primeiro conceito da religião, gente? Deus. Tá? Primeira coisa. Tanto que para nós cristãos católicos, a primeira pergunta que é feita no catecismo para nós é essa: quem é Deus? Aliás, já fiz um vídeo sobre isso aqui. É a pergunta, saiu na internet aí uma pesquisa, qual é a pergunta que você mais gostaria de saber a resposta? Quem é Deus? Ganhou, essa pergunta ganhou. Então as pessoas acreditam em Deus, mas não conhecem realmente quem é Deus. Cada religião faz a sua, vai responder de uma forma. Lembra que Jesus perguntou isso para Pedro? Antes de Pedro ser o primeiro papa? E vós, quem dizem que eu sou? Estava todo mundo falando que Jesus era João Batista, que Jesus era Jeremias, que era não sei mais quem. Aí Jesus perguntou para Pedro e os apóstolos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Quem é Deus para a religião A, a religião B, a religião C? Para nós cristãos, independente de ser católicos ou não, nós cremos, né, a maioria, né, eu penso que 99% dos cristãos creem num único Deus, em 3 pessoas. Tem aqueles que não creem na Santíssima Trindade, os mormons, né, tem algumas seitas, vamos dizer, cristãs, que não acreditam na Santíssima Trindade. Testemunho de Jeová, né, alguns, poucos. Mas 90% dos cristãos, 90%, creem num único Deus, em 3 pessoas. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, mas formam um único Deus, porque não pode haver 2 deuses. Porque aquilo que é maior do que Deus não é Deus. Entendeu? Eu sei que isso é difícil de entender. Eu já falei sobre isso aqui. Santo Agostinho ficou maluco estudando a Santíssima Trindade. Mas nós cremos, porque Jesus revelou isso. Jesus falou que ele era Deus, falou do Espírito Santo, falou do Pai e mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, 90% dos cristãos creem nisso. Agora, nem todas as religiões acreditam nisso. Então, é isso que eu quero colocar aqui agora para você. Por isso, gente, entenda isso. Para nós cristãos católicos, tá, a verdade é essa. Um só Deus em 3 pessoas. Então, para nós, Deus é um só, único. Um único Deus. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. E o Espírito Santo é o nosso único santificador. Nosso intercessor. Nosso advogado, intercessor, né? O Espírito Santo. Formam um único Deus. Agora, as outras religiões já não têm esse mesmo conceito. Então, para nós cristãos, a única religião correta para nós é o cristianismo. As outras nós respeitamos, mas para nós cristãos, nas outras religiões tem erro. Então, se lá tem erro, na forma de entender a divindade, como cultuar a divindade, então você não pode ser católico e ao mesmo tempo ser de outra religião. Você tem que fazer uma escolha. Entenderam? Por quê? Veja, nessa questão de Deus, vamos colocar na questão de Deus, que para nós é o essencial. Por que que para nós lá não é a mesma coisa? Vamos lá, eu vou explicar para você entender. Tá? Algumas religiões professam o politeísmo. O que é politeísmo? Vários deuses. Então, tem religiões que não acreditam num único Deus. Acreditam em mais de um Deus. Para nós é errado. Para eles, tudo bem. Não vamos brigar. Eu estou falando para nós cristãos. Então, você não pode ser cristão e frequentar essas religiões, porque eles acreditam em mais de um Deus. Eles não acreditam num único Deus como nós cremos. Ok? Então, tem várias religiões que acreditam em vários deuses. Ok? Beleza, é a crença deles.
Tem religião que acredita no panteísmo, ou seja, tudo é Deus. A planta é Deus, o animal é Deus, você é Deus. São as religiões orientais, o budismo, o hinduísmo, não é? Tudo é Deus, ok? E também tem aquelas religiões que são monoteístas, que creem no único Deus, tá? Mas não creem, tá, no nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Por exemplo, os judeus, na qual Jesus era judeu, Jesus rompeu, eles creem no único Deus, mas não na Santíssima Trindade. E nem Jesus Cristo como Deus. Para eles, Jesus é um espírito... Não, desculpa, perdão. Para os judeus, Jesus é um grande profeta. Eles creem no Deus de Israel, mas não creem em Jesus como Deus e nem no Espírito Santo. Então, para nós já não serve. Entendeu? Os muçulmanos creem no único Deus, Alá. Não é o nosso Deus. Nós respeitamos. Amém, aleluia. Vamos ser felizes. Mas não é o nosso Deus verdadeiro. Entendeu? É o Deus Alá. É a forma deles de cultuar Deus. Tudo bem. Não vamos brigar por isso. Entendeu? Então, o judaísmo acredita nisso. Né? No Deus de Israel, mas não em Jesus. O espiritismo. Quem que é Jesus Cristo para o espiritismo? Um espírito evoluído, uma energia. Tá? Para nós não. Para nós Jesus é o único Salvador. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso. Jesus para nós é o único Salvador. Então Jesus não pode ser comparado com nada nem com ninguém. Então, os nossos irmãos espíritas, né, acreditam que Jesus, para eles, é um espírito evoluído, uma energia, não sei, mas não é o Deus verdadeiro. Não acreditam em Jesus como Deus. Tá vendo? Olha a diferença. Então não bate. Entendeu? Então, olha, a forma de cultuar Deus também é diferente. Até mesmo dentro do cristianismo. Entendeu? Nós somos católicos. Os nossos irmãos protestantes são cristãos, mas a forma de cultuar a Deus é diferente da nossa. Qual é o nosso culto a Deus? É a missa. Eles não creem na missa. Para eles lá é um culto lá que eles celebram do jeito deles. Entendeu? Então, até dentro do cristianismo a forma de cultuar a Deus é diferente. Então, por isso que eu estou falando, eu sou cristão, mas sou católico, então eu não posso frequentar uma igreja protestante. Por quê? Não é por maldade, eles são nossos irmãos. Gente, a igreja católica chama os protestantes de irmãos, coisa que eles não fazem com a gente. Poucos fazem. Não sei se nos consideram ou não, tudo bem, problema deles. Nós chamamos eles de irmãos, porque acreditam em Jesus Cristo. Mas a forma de cultuar Deus do protestante é diferente. Até nas vestes, o pastor vai de terno e gravata, o padre vai de batina. Entendeu? Nós temos os sacramentos, coisa que eles não têm. Então a forma de cultuar a Deus não é a mesma. Então se dentro do cristianismo já tem diferença, imagine fora. Entendeu? Então, gente, não tem esse negócio de que todas as religiões são boas. Claro que não. O satanismo é uma religião. Você sabia que o satanismo é uma religião? Eles acreditam e cultuam Lúcifer como Deus. O demônio como Deus. É uma religião. Entendeu, gente? Então, existem milhões de religiões no mundo. Agora, para nós, não quer dizer que todas elas levam a Deus e todas elas são boas, não. Gente, se todas as religiões são boas, para que Jesus? Aí eu te pergunto, para que Jesus? Jesus veio aqui para quê? Para passear? Não creem, a maioria das religiões não crê no pecado. Outra coisa, olha só como é que as doutrinas não batem. 90% das religiões, gente, não acredita no pecado, no perdão dos pecados. Se não acredita no pecado, Jesus veio aqui para quê? Lembra que São João falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se não existe pecado, Jesus veio aqui para quê? Para passear?
Então, tá vendo? As doutrinas não batem. Se as doutrinas não batem, então, para nós cristãos, não quer dizer que todas as religiões são boas. Está errado. Outra coisa, Jesus, gente, não pode ser comparado com ninguém. Você não pode comparar Jesus, igual eu vejo aí, né? Ah, Jesus, né, era maravilhoso, como era Buda, como era Maomé, como era fulano e Bertano. Com certeza, o fulano e Bertano são ótimas pessoas, mas ninguém pode comparar com Jesus, não. Sabe por que não pode? Por dois motivos. Primeiro, Jesus é homem, como esses fundadores de religião também são homens. Mas eles não são Deus e Jesus é Deus. Como é que eu sei que Jesus é Deus? Pelos milagres que ele fez. Ninguém pode fazer milagre. Você consegue fazer milagre? Eu não consigo. Só Deus pode fazer milagre. Jesus fez vários. Então Jesus não é um homem qualquer. Jesus é um homem e é Deus. Então ele não pode ser comparado com ninguém. Segunda coisa. Os outros viveram, foram ótimas pessoas, maravilhosas, mas estão mortos. Mortos assim, eu quero dizer, né, vamos dizer assim, não ressuscitaram ainda. Jesus não, Jesus está vivo, morreu, ressuscitou, está no meio de nós. Então Jesus não pode ser comparado com ninguém. Jesus não pode ser colocado no mesmo patamar dos outros fundadores de religiões, que foram boas pessoas. Não estou negando que não foram boas pessoas, mas jamais nós podemos comparar Jesus com ninguém. Ninguém. Entendeu, gente? Então não é verdade que todas as religiões são boas, que todas as religiões levam a Deus. Não é verdade. O único caminho é Jesus. Único. Ele não falou, eu sou um caminho, como se fosse mais de um. Ele falou, eu sou o caminho, único caminho. Leia lá, João 14:6. Entenderam? Não tem salvação, gente, fora de Jesus Cristo. Não tem. Isso está lá em vários textos do Novo Testamento. Então a religião A, B ou C pode ser maravilhosa, pode fazer caridade, que eu já falei aqui. Caridade, gente, não é só o cristão faz, não. Todo mundo faz. Até quem não acredita em Deus faz caridade. Pede lá, se você estiver precisando de algum dinheiro, de alguma comida, vai lá, bate lá em alguém que se diz ateu, ele vai te dar. Só se ele não tiver, eu tenho certeza que ele vai te dar. É caridade. Perdão, caridade não, filantropia. Isso não é caridade, isso é filantropia. Fazer o bem. Agora, caridade, aí é diferente. Aí só o cristão é que faz. Porque o que é caridade? É você ver que o outro é seu irmão em Cristo, é filho de Deus, né? Então eu vou ajudar, eu vou fazer por ele, não porque ele merece, mas porque ele é meu irmão. Em Cristo Jesus ele é meu irmão. Isso é caridade, é o amor. É aquilo que eu já falei, é a identidade do cristão, é o amor. Eu estou ajudando não porque ele mereça, às vezes ele nem merece. Tanto que Jesus fala que você deve fazer o bem sem olhar a quem. Não é? E Jesus vai olhar o quê? O nosso coração, a nossa conduta, independente se a pessoa merece ou não. Muitas vezes a pessoa nem merece a minha bondade. Mas essa é a diferença do cristianismo para as outras religiões. As outras religiões fazem filantropia, eu faço caridade, por amor ao meu irmão em Cristo. Entendeu? Independente da religião, independente do que ele vai me dar em troca. Porque o cristão que faz alguma coisa esperando receber alguma coisa em troca, esquece. Você tem que receber a recompensa do alto, não da terra. Se você ajuda alguém, se você faz caridade esperando receber alguma coisa em troca, a sua caridade é falsa. E Deus está vendo isso. Porque Deus olha o coração. Entendeu, gente? Espero que vocês tenham entendido. Tá? Isso aqui não é para atacar, como eu já falei no começo, não é para atacar as outras religiões, é só para colocar para você que é católico, para você que é cristão, os pontos de divergência entre o cristianismo e as outras religiões, inclusive na forma de cultuar a Deus. Por isso que não pode haver, como eu já falei, torno a dizer,
não pode misturar e não pode haver o sincretismo religioso, como eu já falei aqui. Entendeu? Não pode, cada um na sua. Na hora de cultuar a Deus, cada um na sua religião. Católico na igreja católica, protestante na igreja protestante, não é? Por que eu estou falando isso? Porque tem até católicos que dizem isso. Ah, eu sou católico, mas o que tem? Eu ir na igreja protestante, eu ir no centro espírita? Não pode, porque as doutrinas são diferentes. As doutrinas, não são as pessoas, as doutrinas são diferentes. A forma de cultuar a Deus é diferente. Então você tem que fazer uma escolha. Foi a que eu fiz. Né? Eu estudei todas as religiões, graças a Deus, pude estudar e optei. Eu fiz uma opção pelo cristianismo católico. Mas não obrigo ninguém a me seguir. Não estou falando que você tem, né, que todo mundo tem que ser católico, não. Por isso que eu falei no começo. Tá? Eu me preocupo muito com o católico que deixa a igreja. Esse eu me preocupo. Agora, aquela pessoa que já nasceu na outra religião, tudo bem. Por quê? Porque aquele que nasceu católico e abandonou a igreja, aí é o que a igreja chama de apostasia. Você está apostatando da fé. Você está largando a fé, né, que Deus te deu, que Jesus te deu, que vai ser, inclusive, eu quero fazer também um vídeo sobre isso, não é? Por que nós somos católicos? Por que eu sou católico? Por quê? Porque meu pai é, porque minha mãe é? Não. Você não deve ser católico só de boca, só de BGE. Eu quero fazer um vídeo também sobre isso. Mostrar por que nós devemos ser católicos. Mas isso aí é um próximo vídeo que eu quero fazer. Amém, gente? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos todos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Se você quiser deixar alguma pergunta, dúvida aí nos comentários, fique à vontade. Será um prazer para mim te responder. Amém? Deus abençoe a todos.